Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Mais um dia Deus está nos dando, nos proporcionando esse tempo agora. E já convido os irmãos que abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a 8. Esse será o nosso texto para essa manhã. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, ok? Então vamos dar início no nosso devocional e vamos começar com uma oração, falando com Deus, pedindo as bênçãos dele, a direção dele para esse tempo agora. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso, maravilhoso conosco. O Senhor tem nos dado esse dia. Não temos maior alegria, Senhor Deus, do que entendermos que a Tua misericórdia se renovou esta manhã. Por isso estamos aqui e com o coração, Pai, repleto de alegria, queremos Te agradecer, Te louvar e Te engrandecer. Mas também, Senhor Deus, queremos Te suplicar pela saúde da irmã Nadiana, Senhor Deus, que tem sido está enfermo nesse momento com dengue, mas que o Senhor possa estar restaurando a saúde dela, restabelecendo, e assim, Pai amado, ela possa ficar logo recuperada, Pai. Você com o irmão Vitor também, cuida dele e protege, livra, dá forças a ele para estar cuidando também da sua esposa nesse momento. Te agradecemos pela vida da irmã Adriana, pela recuperação dela, tem ficado bem melhor. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Também na vida dos demais irmãos, amigos, familiares, que têm, Senhor Deus, se recuperado de enfermidades, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor Deus. Olha para aqueles que estão enfrentando nesse momento também alguma enfermidade, alguma dificuldade, que o Senhor possa estar restaurando, curando, sarando, renovando as forças, Pai amado. Nos ajuda agora na leitura, na meditação da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bom dia a todos, bom dia irmão Vitor, bom dia irmã Jarina, que Deus abençoe. Então vamos meditar no nosso texto hoje, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Hoje, então, 8 de julho de 2020, o nosso versículo-chave está em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao 4, onde diz, em algumas partes, não suportarão a sã doutrina e se recusarão a dar ouvidos à verdade. O tema do nosso devocional é triste cenário. Cristo voltará. Esse foi o maior incentivo que Timóteo teve, e nós também. Saber que a ordem para sermos arautos veio de Deus. Somos servos do Deus Altíssimo e embaixadores de Cristo. Ele voltará e há de julgar vivos e mortos.
e consumar o seu reino e poder. As questões da volta de Jesus, do juízo e do reino devem ser para nós uma verdade tão clara e certa que tem sido para os crentes em todos os tempos. Eles devem exercer poderosa influência em nossa vida, porque os que pregam e os que ouvem a palavra terão que prestar contas a Cristo quando ele vier. O texto bíblico revela o triste cenário desses tempos, onde as pessoas não suportarão a sã doutrina. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão se entregar a fábulas. Hoje as pessoas não suportam a verdade, recusam-se a ouvi-la. Buscam pregadores e mestres que adaptem a mensagem às suas fantasias. O problema delas são os ouvidos, pois tem coceira nos ouvidos. Elas substituem a revelação divina e perfeita da palavra de Deus por suas próprias ideias. Os pregadores não são escolhidos com base na palavra de Deus, mas no gosto delas. Elas não ouvem para depois decidir, mas decidem o que querem ouvir e depois escolhem os pregadores que são obrigados a manter o padrão por elas exigido. O cenário é de completa apostasia e surdez espiritual. Diante dessa situação desesperadora, as pessoas não suportam a verdade e nem querem ouvi-la. Deus nos livre desta apostasia. A oração do nosso autor é: ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes e a pregar com fidelidade. Louvamos pela verdade da tua palavra. Por fim, irá se sobrepor a mentira. Amém. Meus queridos amados irmãos, eis uma verdade que tem assolado a vida de muitos. Pessoas que realmente têm entrado em um padrão de fé que é uma fé que tem que se encaixar à sua própria vontade. Antes, muito tempo antes, eu ficava meio que revoltado com esse tipo de pregador que enganava de forma muito clara os seus ouvintes. Mas depois, quando meditei bem nesse texto, o que eu entendi é que não somente os pregadores são culpados, mas também os ouvintes. Antes eu achava assim: rapaz, esse povo está sendo enganado, eles não estão vendo, Senhor, mostra essa cegueira, esse povo está sendo enganado. E ficava meio que triste com isso, vendo tantas pessoas sendo enganadas. Mas quando fui meditar nesse texto de forma mais cautelosa, mais pausada, o que eu vi foi exatamente um cenário diferente. O que nós vemos aqui no texto da palavra de Deus é que diz que aquelas pessoas estão lá e aquele pregador está lá porque existem pessoas que não querem ouvir a verdade. E porque não querem ouvir a verdade, eles, por se recusarem a ouvir a verdade, eles então, por não suportar a sã doutrina, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eu quero ver aqui em outra tradução, diz o seguinte: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Ou seja, só existe esse tipo de pregador porque existem pessoas que estão criando esse tipo de pregador. Só existe esse pregador fraudulento, esse pregador charlatão, porque existem pessoas que não suportam, não querem ouvir, rejeitam a palavra de Deus
E eles então vão se cercar, eles vão buscar pessoas, eles vão atrás de pessoas que digam a eles aquilo que eles querem ouvir. Então, a partir desse momento, foi que eu comecei a entender. Só existe esse tipo de pregador porque existe um público que forjou, criou e preparou esse tipo de pregador. Aqui, a ordem de Paulo a Tiago, ou a Timóteo, é muito clara. Ele diz: prega a mensagem, insiste em anunciá-la, fala ela em todo e qualquer momento, quando as pessoas quiserem ouvir ou quando não quiserem ouvir. E você vai procurar convencer essas pessoas da verdade, vai repreender aqueles que estão querendo manter o erro, e vai animar e ensinar com toda paciência aqueles que querem ouvir. Então, amados, isso aqui é importante para mim como pastor e para você. Para mim, para que eu não queira me iludir com pancadinhas no ombro. Para que eu jamais queira ser elogiado porque eu estou dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir. Para que isso não faça eu corromper o evangelho puro e simples e verdadeiro da palavra de Deus, para tentar ganhar uma multidão de seguidores. Que eu jamais, na dependência do Espírito Santo de Deus, seja aquele pastor, aquele pregador que vai fazer coceira no ouvido de ouvintes que não querem ouvir a verdade. Que o Senhor me livre disso. E também para você, ouvinte, para que você aprenda a ouvir a palavra verdadeira de Deus. Para que você não queira ouvir a palavra e dizer: eu não posso ouvir isso, eu não quero ouvir isso, isso é muito duro para mim, por ser a verdade. E aí rejeitar a verdade e buscar para você o pregador que vai dizer somente palavras de afirmação, palavras que vão inflamar mais ainda o seu ego, que são os pregadores da prosperidade, da teologia da libertação, os pregadores do triunfalismo. Amados, infelizmente, meus amados, igrejas que estão abarrotadas de pessoas que fizeram os seus mestres para estarem ouvindo somente a palavra destes homens, e a palavra de Deus está sendo completamente rejeitada. Eu nunca vi na minha vida pregadores aí que têm tido tanta revelação, mais revelação do que João na ilha de Patmos. São homens que têm em um momento de 1 hora, 2 horas de culto, mais revelação do que João na ilha de Patmos, que escreveu o livro de Apocalipse. É incrível a capacidade que esses homens têm. Amados, existem duas revelações. A revelação geral de Deus. É duas formas que Deus se manifesta ao homem hoje. A revelação geral, através das coisas da natureza, como diz lá em Romanos capítulo 1, que os céus manifestam os atributos de Deus, são visíveis. Através daquilo que ele criou, ele se manifesta, ele manifesta todo o seu poder, a sua glória, a sua soberania, e os homens, ao verem isso, sabem que existe um Deus. Cientistas, quando vão analisar um átomo, eles acabam descobrindo que aquilo está daquele jeito porque tem alguém que criou aquilo. Então o Senhor se manifesta na revelação geral. E se existe a segunda revelação, a revelação direta, a revelação específica, que é através da sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, a palavra escrita. Estas são as duas únicas formas que Deus se revela ao homem. Dentro da doutrina reformada, que é a doutrina que nós cremos, nós entendemos que é somente as Escrituras. Ela é suficiente para a minha vida. A palavra de Deus é o guia perfeito para a minha alma.
Salmos capítulo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita, é íntegra, é completa. É ela que restaura a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os mandamentos do Senhor são verdadeiros e iluminam os olhos. Então a palavra de Deus é a revelação específica, é a revelação direta de Deus para o homem. Tudo aquilo que Deus quer falar comigo e com você se encontra em sua palavra. Mas aí existem homens que dizem assim: não, mas existem pessoas que falam e Deus usa essas pessoas para falar conosco. E é lógico, eu só vou ouvir aquilo que está baseado na palavra de Deus. Então, meu amado, se já está na palavra de Deus, qual o sentido desse homem falar? Não, eu só escuto homens que falam aquilo que está baseado na palavra de Deus. Ou seja, ele só está dizendo o que já tem na Bíblia. Então não faz sentido, irmão. O que eu entendo, o que eu vejo de forma muito clara, direta, simples, sem ter muito arrudeio, sem dar muita volta, sem querer criar aqui, especular nada, é que existe hoje uma geração de homens e mulheres que tem aí o dom da revelação, que para mim não passam de charlatões, fofoqueiros, que querem jogar muitas vezes pecados ao público e também, na sua grande maioria das vezes, ficam aí tentando a sorte, dizendo como faz aí aqueles revistinhas de horóscopos, aquelas cartomantes, dando mensagens subjetivas, que podem dar certo ou não podem. Eis que te digo, hoje o Senhor estará lhe mostrando algo importante para a sua vida. Mas se você não der ouvido, você não verá isso. Ora mais, desse jeito é muito fácil. Eu estou dizendo que você vai ver uma coisa boa. Aí a pessoa às vezes está tão interessada de ver uma coisa boa, que qualquer coisa para ela que apareça, que seja diferente, é boa. Aí vai dizer: olha rapaz, bem que o irmão me revelou. E na mesma conversa que ele diz que vai ter uma coisa boa, pode ser que tenha uma coisa ruim. Aí não acontece a coisa boa e acontece a coisa ruim. Ao camarada: rapaz, bem que o irmão me revelou. Meu irmão, isso é subjetivismo. Isso aí é colocar no coração da pessoa, do outro, uma predisposição de achar algo bom ou ruim. E independente do resultado, o profeta lá na sua profetada acertou. Meu irmão, isso não é revelação de Deus. A revelação de Deus está na sua palavra. Ele se revelou, ele quis se revelar ao homem desta forma. O problema é que as pessoas não estão satisfeitas somente com a palavra de Deus. Está aqui o que Paulo está dizendo para Timóteo. É muito simples, vai chegar tempo que as pessoas não querem dar mais atenção, não vão querer ouvir o verdadeiro ensino, não vão querer ouvir. Mas no versículo 1 diz: olha, na presença de Deus e de Jesus Cristo, Paulo está dizendo a Timóteo, ele vai julgar todos os seres humanos. Todos serão julgados. E ele diz: eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte, e por causa de que Cristo vai voltar e vai julgar a todos, eu estou ordenando a você, por causa que Cristo vai vir e ele vai julgar. Qual é a ordem de Paulo a Timóteo? Tenha revelações. Fique falando aí suas profetadas à torta e à direita, colocando no coração das pessoas o que eles querem ouvir? Não! Ele diz: prega a palavra é a Bíblia, a palavra de Deus. Faça isso, é o que eu lhe ordeno, porque Deus está voltando. Cristo vai voltar. E ele diz: você vai insistir em anunciar o quê? A palavra de Deus. Quando? Todo tempo. Em todo instante, em todo lugar, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra todo o tempo, esteja sempre preparado para pegar a palavra de Deus. E ele diz: continua. Você vai pregar a palavra de Deus quando ela for repreender, como nesse momento agora, meu amado. Nesse momento agora, a palavra de Deus está dizendo que eu devo repreender esse tipo de pessoa. A palavra de Deus está dizendo: olha, Paulo ordenou a Timóteo que ele mantesse a fidelidade à palavra de Deus, somente às Escrituras e mais nada.
E que a palavra de Deus, a sagrada, a maravilhosa, perfeita palavra de Deus, vai nos repreender, vai nos exortar e vai nos ensinar. Então, meus amados, eu preciso permanecer fiel à palavra de Deus. Você vai ver em todas as minhas lives que em nenhum momento delas eu deixei a palavra de Deus de lado e fui dizer o que eu achava. Você vai ver que em nenhum momento que eu preguei aqui a palavra de Deus, eu disse algo que eu achava. Mas sempre busquei dizer o que o texto, que a palavra de Deus diz, e aplicar o que a palavra de Deus diz para a nossa vida hoje. E eu oro a Deus, eu peço que vocês orem por mim, para que eu não seja influenciado, atingido, para que eu não vá ser o pregador que faça coceira no ouvido de pessoas que não querem ouvir a verdade. Amados, eu preciso dizer a verdade, porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que transforma a nossa vida. O próprio Timóteo vai dizer que a palavra de Deus, ela nos ensina, nos educa, nos corrige, nos deixa aptos, habilitados a servir a Deus. Ela nos torna homens e mulheres perfeitos e íntegros. É esse o fim da palavra de Deus. A palavra de Deus não foi feita para adivinhar o que vai acontecer comigo, se eu vou comprar um carro amanhã ou não, se eu vou me casar ou não vou. Não foi feito, a palavra de Deus não foi feita para isso. Se eu vou ser rico ou se eu vou ser pobre. A palavra de Deus foi feita para dizer que eu tenho que viver contente em toda e qualquer situação. A palavra de Deus foi feita para me dizer que eu tenho que confiar em Deus em todos os momentos da minha vida. A palavra de Deus foi feita e foi deixada para dizer para mim que eu devo confiar num Deus soberano, que está no controle da minha vida, que hoje, nesta manhã, me deu essa oportunidade de estar aqui com você. A palavra de Deus, ela está sendo pregada e está aqui, e eu devo pregá-la para dizer para vocês que vocês estão fazendo o que é correto, que vocês estão buscando às 8 horas da manhã ouvir a palavra de Deus pura e simples, e que graças a Deus, meus amados, vocês não têm buscado pregadores que estejam fazendo coceira nos ouvidos de vocês. Talvez essa mensagem, como a de ontem, foi um pouco dura, mas é a mensagem que transforma vidas. É o Evangelho que transforma a nossa vida, que nos dá a semelhança de Cristo neste mundo. Paulo diz a Timóteo de forma muito clara: Timóteo, o que é importante para você, meu filho, é que você pregue o Evangelho. Você deve difundir a mensagem do Evangelho em todo canto. Você deve pregar para aqueles que querem ouvir a verdade, a verdade. Nós que estamos ouvindo a verdade, precisamos manter essa verdade. Porque as pessoas que estão vivendo nesse mundo não querem ouvir a verdade. Nunca se viu tanta fake news no meio de igrejas. Pregadores dizendo mentira e dizendo que é a verdade. Pregadores dizendo aquilo que Deus não diz, dizendo Deus que está dizendo, com propostas mentirosas, charlatões. São pessoas que a palavra de Deus diz que devem ser consideradas anátemas, malditas, dignas de maldição, porque estão dizendo aquilo que Deus não disse. São pessoas que se enquadram dentro daquele texto lá de Mateus, do Sermão do Monte, quando diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aí diz: mas Senhor, eu fiz tantas coisas, curei, expeli demônios, fiz tantos milagres. E aí o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vocês praticaram foi iniquidade, vocês não fizeram nada vindo da minha parte. Tem pessoas que não querem viver a fé autêntica bíblica, que é a fé que não precisa ver. Essa é a fé. Tem pessoas que têm enchido os templos aí, lugares, porque querem ver a fé em exercício, através de curas e manifestações e prodígios.
porque não se contentam em ver a maravilhosa e esplendorosa palavra de Deus. São pessoas que não se contentam somente com todas as Escrituras. Somente as Escrituras é suficiente para mim e para você. Eu não preciso ter experiências extrasensoriais. Eu não preciso entrar em êxtase e ficar falando um barulho sem que ninguém entenda o que eu estou dizendo. Qual o sentido de uma pregação dessa? Qual o sentido de uma pregação que as pessoas falam um monte de som inteligíveis? Paulo vai condenar essa atitude. Ele diz, olha, é melhor que fique calado. Porque não tem edificação para ninguém. Ninguém se edifica com isso. Tem lugares que você ouve uma gritaria sem fim, o povo rodando, gritando, pulando, sapateando, correndo, caindo no chão. Um circo montado, é chamado circo gospel. Termina o culto, que eu não sei para quem é, e você pergunta a pessoa, o que foi que você aprendeu da palavra de Deus? Ele não sabe. Mas ele sai dizendo, rapaz, o culto hoje foi bom. E o que foi que o pregador falou? Falou que hoje eu vou ter uma vida, amanhã eu vou ganhar minha vitória. Meu amado, a vitória do crente é em Cristo. A minha vitória está certa, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A minha vitória é sobre a morte, sobre o pecado, sobre a corrupção do mundo, sobre esse sistema, o sistema deste mundo demoníaco. Eu vou estar liberto disso tudo, estarei vitorioso com Cristo. Essa vitória já está garantida, eu não preciso correr atrás dela para hoje. Então, meus amados, eu sei que esse é um tipo de devocional que talvez seja difícil de ouvir. Mas a ordem de Paulo a Timóteo, ela vem para mim. E eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que pregar a verdade em todo o tempo, eu tenho que repreender. Eu tenho que fazer isso por amor a você, meu amado. Principalmente por amor a Deus, por fidelidade a Ele. Eu sei que está chegando esse tempo. Na verdade, há muito tempo já chegou. O tempo em que as pessoas não querem ouvir essa verdade. Essa verdade é horrível de se ouvir. É a verdade que talvez muitos que estavam me seguindo não me sigam mais. Talvez amanhã, muitos que me ouviram hoje, durante o dia aí, enquanto a live estiver, talvez a partir de amanhã não queiram mais me ouvir. Mas sabe, meus queridos, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e descanso, porque eu tenho buscado viver aquilo que Deus mandou. Eu tenho pregado a palavra de Deus, pura e simples. E que você, amado, não recuse essa verdade. Você olhe a palavra de Deus com amor, com paixão. Que você medite na palavra. Quantas mensagens eu preguei esses dias, do dia 19 de fevereiro, não foi isso? Eu acho que foi fevereiro, março, abril, deixa eu ver, março, né? 19 de março, até hoje. Quantas mensagens eu dei? Mensagens que eu creio que vieram da parte de Deus, porque vieram da palavra de Deus. E todas buscando manter a fidelidade. Amados, sejam edificados na palavra. Busquem ouvir somente a palavra de Deus. Vamos deixar de ouvir pregadores que dizem, eis que te digo. E vamos ouvir a palavra de Deus quando Jesus diz, em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para dizer. Que nós sejamos esses que vão ouvir a palavra. Que o Senhor tire de vocês qualquer coceira, qualquer vontade de que alguém chegue para você e coce o seu ouvido. Mas que a palavra de Deus seja aquilo que vai inundar a sua alma. A tarefa que eu deixo para você, meu amado, é você orar por você,
pela sua família, pelo seu pastor, pela sua igreja, pelos seus irmãos. Que essa manhã, assim que terminar essa live, você ore a Deus. Senhor, abençoa o meu pastor. Que ele possa manter a fidelidade, assim como Paulo ordenou a Timóteo. Que ele seja fiel. Que ele venha para mim sempre com a palavra de Deus, mesmo que seja para exortar, para corrigir. Que ele faça isso. Que eu ouça também, Senhor. Que a igreja ouça, que meus irmãos ouçam. Que o Senhor, Pai amado, não permita que nenhum dos meus amados irmãos queiram trazer para si pregadores que digam somente aquilo que eles querem ouvir, mas que eles amem a palavra de Deus. Essa é a minha tarefa para você nessa manhã. Ore pelo seu pastor, ore por mim, ore pelos seus irmãos e ore por você. Que a graça do nosso amado Deus seja abundante na sua vida. E como diz aqui o tema do nosso devocional, esse é um triste cenário que tem se pintado há muitos anos no meio da igreja. Mas que você não faça parte desse quadro. Que você não esteja pintado nesse cenário. Que você possa estar fora dele, para a honra e glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra nessa manhã nos exorta, Senhor Deus, a mantermos a fidelidade, o amor, a atenção, o respeito, a consideração, o desejo somente a Tua palavra, Pai. Que para a nossa vida seja somente as Escrituras. Que não venha, Senhor Deus, nos envolvermos com nada que não seja somente a Tua palavra. Tira, Senhor Deus, do coração do Teu povo qualquer influência, desejo de querer trazer para si homens que vão dizer somente aquilo que eles querem ouvir. Que o Senhor possa, Pai amado, tirar do coração destes homens, dessas mulheres isso. Também, Senhor Deus, ajuda os pastores, homens que têm permanecido fiéis à Tua palavra. Livra-os, Senhor Deus, protege, guarda eles. Assim como o Senhor fez no tempo de Elias. Guarda homens que permaneçam fiéis a Ti, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Que eu faça parte destes homens, Pai. Tire de mim qualquer tendência ou qualquer desejo de querer ser o pregador de ouvintes seletos, que querem ouvir somente aquilo que agrada aos seus ouvidos. Mas que eu seja fiel, que pregue a palavra em todo tempo. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Quero mandar então em nosso alô para a irmã Zélia, o irmão Esdras e a Mariana, o irmão Sávio, para a Jusileide, para a irmã Adriana Santana, para a irmã Eusa, irmã Glailto, irmã Gleice, irmã Ágata, e a Ágata, e também para a irmã Cláudia, para a Jarina e para o irmão Vitor e para a irmã Nadiana. Que Deus abençoe vocês, tenham todos um bom dia e até quinta-feira, até amanhã de manhã e quinta-feira à noite, no nosso estudo de doutrina e tempo de oração. Que Deus abençoe a vocês, um forte abraço no coração e até amanhã, se Deus assim permitir.